bom estar com vocês mais esta vez. É maravilhoso poder nos reunir para adorarmos o Senhor, exaltarmos o seu santo nome. Eu espero que todos vocês estejam bem. Amém? Tem alguém ruinzinho aqui? Não? Então está todo mundo bem. Isso é uma maravilha. Agora chegou o tempo que nós temos uma escassez de irmãos congregando, né? A correria de fim de ano, os feriados, enfim, mas o Senhor está conosco e isso é o que importa. Amém? Nós vamos dar hoje o passo de número 54 com Jesus. Então, dentro do nosso caminhar com Cristo nos evangelhos, hoje é o passo de número 54. Esse passo de número 54 está aí em Mateus 14, 13 a 21. Também Marcos, Lucas e João registram, você tem lá em cima os capítulos e versículos. Se você anotar, depois você pode conferir em casa. Nós vamos falar aqui em uma fusão. Nós pegamos os 4 textos, fizemos um só, para que nós possamos extrair a lição dos 4 textos para a nossa vida, e nesse sentido nós estaremos caminhando com Jesus dentro do processo da evangelização que ele vai fazendo em seu ministério terreno. Amém? Vamos lá. Ao voltarem os apóstolos, de onde eles estavam voltando? Eles estão voltando da missão que Jesus tinha dado a eles. Lembram que Jesus os enviou de 2 em 2 e deu a eles autoridades para expulsarem maus gênios, espíritos malignos, e curar enfermos, e até para ressuscitar mortos. Então eles agora voltaram, eles foram, fizeram, Jesus deu aquelas instruções que eles deveriam pregar sem cobrar, que não deveriam ter preocupação em levar com eles nenhum tipo de reserva, para que eles aprendessem a depender de Deus. Esse era o grande segredo do passo número 53. Eles precisavam aprender a depender de Deus. Melhor, passo de número 52, né? Logo no passo de número 53, eles receberam as instruções para que soubessem encarar os problemas que eles iam encontrar pelo caminho. Jesus preparou eles para os problemas da vida. Essa é a grande verdade, né? Ele disse: vocês vão ter oposição, vai ter situações de risco. Jesus até disse que eles deveriam usar das 2 características, a característica das serpentes, que tinham prudência, tem prudência, né? E também a característica das pombas, que tem a simplicidade, a característica da simplicidade. Então, preguem evangelho com simplicidade e com prudência, né? Observando, olhando o entorno. Nem todos são dignos de receber o evangelista, nem todos são dignos de estar com um discipulador enviado por Jesus. Eles cumpriram tudo isso e agora eles voltam. Ao voltar, se reuniram com Jesus, né? E começaram a contar-lhe tudo que haviam feito e ensinado, né? O texto que nós temos em sequência, é claro, eu resumi ele, você tem os textos lá, e você vai compreender que, se você anotar e estudar em casa, como tudo isso foi acontecendo. Então eles vêm e contam para Jesus: olha, mestre, a coisa foi maravilhosa, a gente fez como o Senhor mandou e tudo deu certo. E não pode dar errado mesmo, né, irmãos? Se nós colocarmos em prática o que Jesus ensina, porque infelizmente a igreja atual é uma igreja muito do oba-oba, é uma igreja muito estimulada para a autoajuda e pouco ensinada para viver os princípios da vida de Jesus. Hoje quase todos são crentes, né? Quase a maioria aí se declara evangélico. Agora então,
com o evento do Bolsonaro se tornar presidente, os evangélicos estão em alta. Somos um número grande, somos responsáveis por E esse certo orgulho não é bom, entendeu? Porque no meio desse grupo todo, pouquinhos, de fato, seguem a Jesus. Pouquinhos lhe obedecem. E isso fica muito claro no que vai acontecendo ao longo dos dias. Entende? Pessoas que se dizem pessoas de fé, crentes, entende? Num testemunho incrível de incredulidade. Né? Despreparadas para a vida, despreparadas para as adversidades, para os impactos da vida na terra. Infelizmente, a maioria dos que se diz crente crê pouco. É antagônica a coisa, mas é assim que funciona, né? Contudo, eles estavam cheios de alegria. Haviam tantas pessoas em volta deles, indo e vindo deles, dos discípulos, e também em volta de Jesus. Porque agora não era só Jesus falando palavras de vida, eram também os discípulos que tinham espalhado a notícia em todo o território, em todas as aldeias e cidades de Israel. Então eles voltam, e claro, agora, eles também operaram milagres, eles também realizaram obras maravilhosas. Então, se Jesus estava famoso nessa época, ficou mais famoso ainda. Vocês lembram que ele tinha curado o cego e disse para o cego, não fale nada para ninguém, o cego já saiu falando. E uma porção de gente já ficou sabendo. Ele ressuscitou a menina do Jairo e disse, não conte nada para ninguém, não adiantou. Falaram para todo mundo que ele ressuscitou. Então a fama dele está correndo, ele está ficando cada dia mais famoso. Agora imagine, junta-se a esta fama, a fama dos seus discípulos, apóstolos, seus enviados, né? Então, há agora muita alegria nos apóstolos e há também mais gente vindo e rodeando Jesus e os discípulos, né? A tal ponto deles não ter mais tempo nem para comer. Olha só a situação. Agora, Jesus observa, os discípulos não tinham mais tempo para comer. E Jesus não tinha mais tempo para comer. Vocês lembram que em um dos passos lá atrás, já os irmãos de Jesus ficaram preocupados com ele, porque ele não tinha tempo para comer? Agora não é só Jesus, é até os apóstolos, também não tem tempo. De tantas pessoas que eles atendiam, de tantas pessoas que eles ensinavam, curavam, tratavam. E naqueles dias, eu já falei aqui, havia muita depressão, muita angústia. É bom lembrar que toda a nação de Israel estava dominada pelos romanos. Então, nós podemos dizer assim, a situação era de um pós-invasão, um pós-guerra, e a situação daquelas pessoas, por isso que tinha muitos endemoniados, é o que dizem, né? A palavra grega, havia muita gente com maus gênios, estavam perturbadas, angustiadas. Isso aconteceu também após a Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra foi invadida, toda a Europa, na verdade, foi invadida por um estado de espírito depressivo, angustiante. Nos dias de Jesus, também era assim em Israel. E agora, veja, eles estão cuidando de um, tratam de outro, consolam esse, plantam esperança naquele outro, né? E para que a mensagem tivesse peso, o Pai do céu deu autoridade a Jesus, que pegou da sua própria autoridade e distribuiu aos apóstolos. Então, como sinais, ele curava as pessoas. Você imagina o trabalho que eles exerceram para com a população de sua época. Eles não eram crente folgadinho, não, de vir no templo e depois iam para casa, aí era uma tribulação para ir chegar na próxima semana no templo. Não era assim, não.
Eles viviam diariamente tratando de pessoas, envolvido com pessoas. Eles não construíram um templo. Os discípulos de Jesus, e Jesus não construiu nenhum templo. Por quê? Porque todo o tempo que eles tinham, eles gastavam com pessoas. Essa é a grande verdade. Não havia a soberba de querer construir o templo maior, não havia o desejo de trabalhar construindo casas para botar uma placa, não tinha isso. O que tinha era uma dedicação, gente cuidando de gente. Essa é a grande verdade. Jesus, enviado do Pai, cuidando dos seus discípulos, e os seus discípulos aprendendo com ele, fazendo outros discípulos, um cuidando do outro. É uma coisa maravilhosa. Isso nós vamos ver melhor quando chegarmos em Atos dos Apóstolos, a comunidade de bens dos discípulos de Jesus. Jesus, percebendo isso, que eles não conseguiam nem comer, Jesus levou-os para um retiro. Olha aqui, vem cá, vocês, 12, vocês estão trabalhando demais, vocês não estão tendo tempo nem para comer, sabe de uma coisa? Vamos nos retirar, vamos sair para um retiro, entendeu? E Jesus então faz um retiro com eles. Muitas vezes na vida nós precisamos sair da correria, viu, irmãos? Quando você sentir que você está tá sem força, quando você se sentir estressado, quando o sistema nervoso está muito abaladinho, que qualquer coisinha já é como uma gotinha d'água num balde transbordante, se retire. Se esconda um pouquinho. De vez em quando eu faço isso. De vez em quando eu faço. Jesus fez. Entendeu? Jesus levou os apóstolos a fazer. Se tem uma coisa errada neste século, é a ideia de que nós temos que estar maquinando quase que 24 horas por dia. Esse é o século de Mamon, onde as pessoas querem cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e de repente elas olham, não tem nada, e estão doentes. Quando as pessoas aprenderem que o pouco é muito, então elas serão colocadas sobre muito. Jesus vai ensinar isso no Evangelho de Lucas. Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco. O que é o pouco? Tudo pouco, tudo menos. Menos, diminui as coisas aí. Queira menos, corra menos, entendeu? E sobre muito você será colocado. Tem hora que tem que parar, irmãos. Jesus então leva eles para um retiro. Muitos, porém, acabaram descobrindo o local do retiro. E vocês já viram que às vezes a gente já chegou lá em casa a gente que a Gui disse assim, o Adilson está descansando. Ah, mas eu quero falar com ele. Aí ele disse, mas irmão, ele está descansando um pouquinho. Eles insistem ao ponto da Gui ter que ir lá me chamar. Eles não entendem a palavra estar descansando. Entendeu? Eles não compreendem. Por isso que às vezes tem que sair mesmo. E tem gente que ainda procura o retiro da gente e vai para lá. A gente precisa ter essa cautela, viu? Quando você chegar numa casa e a esposa, o esposo, o filho, disser, ó, a mãe está descansando. Respeite. Vem outra horinha. Entendeu? Nada extremamente urgente que não possa esperar um pouquinho. Irmão, tem coisa... quem sabe é nessas horas que o Senhor quer operar um milagre. Por exemplo, chamaram Jesus, ele levou 4 dias para chegar onde o Lázaro estava. Entende? Aliás, ressuscitou o Lázaro depois de 4 dias dele sepultado. Jesus levou mais ou menos uma semana a chegar lá. Você entende? Tem coisa que não adianta ter pressa. Quem sabe Deus vai operar um milagre. O que precisa é nós aprendermos a confiar no Senhor e entender os princípios divinos, para nós vivermos então no equilíbrio de uma espiritualidade saudável.
sem doença, sem canseira, sem esgotamento, sem nervosismo, sem medo. Ora, eles encontraram, descobriram, não, Jesus levou eles para um retiro lá no Monte do Atalaia, no Parque do Atalaia. Botaram, Jesus está lá com eles, vamos para lá também. Tem aquele irmão que diz, eu também sou filho de Deus. Se está lá os 12, eu vou também. E foram para lá. Jesus, então, percebendo isso, ou melhor, perdão, formou-se então naquele lugar uma grande multidão. Foram tudo para lá. O retiro acabou-se. O lugar do repouso acabou-se. Alguns dias, tinha gente que estava seguindo Jesus, já há dias, 3, 4 dias, procurando, porque eles vêm lá da outra margem, entende? Eles chegam pela manhã, na margem que Jesus estava, passam o dia ali, entardece, vai entardecendo, eles ficam, e tem gente que fica para o outro dia. Olha só que coisa tremenda, né? E Jesus os acolhia, porque no fim, mesmo Jesus querendo descansar, percebia que a necessidade deles era tal que ele, cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de misericórdia, talvez fosse eu dizer, querido, me desculpa, vem outra hora, entendeu? Mas Jesus não, acabava acolhendo eles, os recebia e os ensinava muitas coisas a respeito do reino de Deus. Teve um momento desses que Jesus percebeu que eles estavam com fome, não tinham comido, estavam tanto tempo seguindo ele que não tinham comido. Neste momento, Jesus vai fazer um teste com Filipe, um dos apóstolos, um dos discípulos. Tá? Qual é o teste que Jesus faz? Jesus olha para a multidão e diz assim, Filipe, onde compraremos pão para essa gente? Entendeu? Onde é que nós vamos comprar pão para dar para essa gente? Eles estão com fome, esse povo aí. O Filipe responde, nós precisaríamos de muito dinheiro. Na expressão dele, 200 dinheiros. Nós precisaríamos de muito dinheiro para alimentar essa gente toda. Não tem como, que era isso que ele estava dizendo. Um dos evangelistas vai acrescentar e ele diz o seguinte, assim, e mesmo que nós conseguíssemos o dinheiro, onde é que compraríamos pão para essa gente toda? Para 5.000 pessoas. Onde é que nós iríamos comprar? Não tem nenhuma padaria aqui, não. Olha lá, 2.000 anos atrás, não tinha maquinário, era tudo feito. Onde é que vão amassar tanto pão desse jeito? E que forno que ia fazer esses pães todos? De sorte que ele disse, não tem, Senhor, como nós alimentar essa gente. Logo depois de Jesus conversar assim com Filipe, os próprios discípulos se preocuparam com a multidão. Os outros 11. E eles vêm e dizem, Senhor, manda a multidão embora. Pede para eles ir embora, porque eles vão desmaiar e eles não têm comida. Vai dar problema esse negócio aqui, Jesus. E aí Jesus fala para eles, olha, nós não precisamos mandar eles embora. Vocês dêem de comer a eles. Deem comida para eles. Eles ficaram perplexos e falaram, nós precisaríamos, de novo, igual Filipe, eles vão falar, nós precisaríamos de muito dinheiro, Jesus, para alimentar uma multidão de quase 5.000 pessoas. O Senhor está mandando nós alimentar. Ei, quando o Senhor mandar você fazer uma coisa de um jeito, faça. Se o Senhor disser anda, ande. Se Ele disser vem, venha. Se o Senhor falar para ti, olha, perdoa, então perdoa. Se Ele dissesse, deixa para lá, esquece. Esqueça. Os resultados serão positivos todo momento em que nós obedecermos o Senhor. Às vezes a gente quer questionar Ele.
Às vezes, nossa mente tão finita não consegue compreender a ação do infinito. E a gente começa a opinar negativamente a respeito de coisas, porque não alcançamos o entendimento suficiente, a luz suficiente para desenvolvermos fé. Agora, se nós partirmos de um princípio, tendo a pedra fundamental da nossa fé, que é Cristo, e nós partirmos de um princípio, olha, mesmo que eu não sei como isso vai acontecer, mesmo eu não entendendo que isso vai dar certo, eu não sei de onde Deus vai mandar, eu não sei o que Ele vai usar para tirar recurso, eu não sei se Ele vai fazer a pedra jorrar água, eu não sei como Ele vai fazer, mas eu confio no Senhor, eu acredito no Senhor. Ora, se eu confiar, o Senhor enviará os recursos, mesmo que eu não compreenda de onde isso possa vir. Como diz a Escritura, haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor realizar? Existe impossibilidades para Deus? Não. Então, a gente precisa aprender a lidar com Deus dentro das dimensões de Deus. Ainda que eu não alcance, que eu não saiba falar tudo a respeito das realizações divinas, eu posso confiar. Deus não falha. Eu posso crer. Se Deus está falando, eu creio e acabou. Ora, todos que estavam ali ficaram perplexos. Jesus disse, não tem pão aí entre vocês? O André, um homem corajoso, um dos pescadores chamados por Jesus, ele disse, olha, Senhor, tem um menino aqui com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma multidão de 5.000 homens? Aí não contava as mulheres e as crianças. Os historiadores calculam para as famílias da época 15.000 pessoas aproximadamente. Entendeu? Então agora tem 5 pães e 2 peixinhos. E o André disse, tem isso aqui, mas, Senhor, isso aqui eu não sei como vai resolver a situação, mas está aqui, tu perguntou se tem pão, o que tem é isso aqui. Irmão, não é o muito que garante o nosso sucesso. O que garante o nosso sucesso é a confiança que temos quando estamos com pouco. O milagre não é o ter muito, o milagre é ter pouquinho, mas o Senhor abençoar o pouquinho que a gente tem. Oh, glória a Deus! Quem segue os princípios da palavra de Deus, às vezes até ganha menos do que o outro, mas o dele ele guarda, sobra. E o que ganha muito não sobra. Se vocês observarem, entre os cristãos, aqueles que têm muita confiança, normalmente são pobrezinhos. Como está escrito, não são muitos os nobres, nem muitos os poderosos que aceitaram a fé. Normalmente, os que têm fé em Deus são os pequenos, são os pobres. E aí você chega lá na casa do pobre e o pobre tem dinheirinho guardado. Ele ganha lá, sei lá, vou botar um salário aí do mais baixo que tem, aí, 1.500, 2.000 reais. E ele guarda dinheiro. Tem um milagre na casa dele que ninguém entende. E aí ali, no lado dele ali está o que ganha 20, 30 mil. E está apertado, está endividado. Vai falar com o cara que ganha 20, 30 mil e ele já está devendo. Não, estou devendo meu cartão de crédito, acho que vou ter que fazer um financiamento. Como assim? Não, vou fazer um financiamento porque estou com uma dívida aí alta, até porque na natureza humana ocorre um evento muito interessante.
a pessoa ganha pouquinho, ele tem uma vida bem simples, né? Mas ele vai ali e ganha um aumentozinho de 2.000 para 3. Pronto, não sobra um. Ele muda o padrão dele. Ele muda o padrão. Ele não entende assim, eu vivi até hoje com 2, agora eu estou ganhando 3, sabe uma coisa? Eu vou reservar esse 1 aí. Ele não faz assim. Ele vai lá, muda o padrão dele para 3. Aí ele passa a ganhar 5. E ele muda o padrão para 5. Ganha 10, muda o padrão para 10. A maioria das pessoas é assim. Resultado, chega ao ponto, ao cúmulo de pessoas que ganham 20, 30 mil, entende? Ter dívidas, não conseguir pagar as dívidas e tá pior do que o outro que ganha 2.000 reais. Eu conheci um juiz, conversei com ele, estivemos juntos, fizemos amizade, pessoa querida, inteligente, maravilhosa, e ele veio a Jesus. Ele era ateísta a princípio, depois virou do ateísmo, foi para o kardecismo, e por último ele acertou vindo a Jesus. Essa é a grande verdade. E ele contou a história dele para mim como, com tudo que ele ganhava, ele era um homem endividado, bebia todas as noites por causa da amargura que carregava por não ter uma vida feliz, entende? Ele disse, eu devia para uma porção de gente, eu olhava para aquilo e disse, nunca vou conseguir pagar. Entendeu? E eu não preciso falar o salário de um juiz, né? Você está entendendo? Ele não tinha aprendido a viver com o pouco. Olha só, mas chegou um momento da vida que ele não teve outra alternativa. Teve que aprender a viver com um pouquinho. E a administrar. Agora o que ele ganhava ia tudo para pagar a dívida. Ele disse, fui ajudado por muita gente, a Deus. Mas hoje o Senhor me ensinou a viver. Ora, queridos, 5 pães e 2 peixinhos. É o que apresentaram para Jesus e foi suficiente. Olha o que Jesus fez. Primeiro, ele pegou os pãezinhos e deu graças. Ei, aprenda a dar graças a Deus pelo que te chega às mãos. Tem pessoas que não dão graças a Deus por nada. Tem esse carro velho aí, não vejo a hora de me livrar disso. Dá graças a Deus por aquele carrinho ali, irmão. Dá. Valoriza ele. Puxa, graças a Deus, eu trabalho, preciso de uma condução e tal. Tem esse carrinho aqui, que bênção. Né? Outra é a motinha, a bicicleta. Entendeu? Dá graças a Deus. E na mesa. Na mesa. Arroz com ovo de novo? Dá graças a Deus, irmão. Tem gente que só tem o arroz. E se tem o arroz, dá graças a Deus. Tem uma porção de gente passando fome no dia de hoje. Você entende? Agradeça a Deus, dá graças a Deus. Jesus pegou os pãezinhos, deu graças. E depois de dar graças, ele partiu o pão. Olha só, partir vai gerar a palavra repartir. Partiu e repartiu. Olha que coisa maravilhosa. Agradecido ao Criador, ao Pai Todo-Poderoso, Jesus parte o pãozinho e dá na mão de um dos seus apóstolos. Antes ele organizou, botou todo, mandou que ficasse todo mundo. Jesus é organizado, viu, irmão? Porque também tem gente que quer prosperar, mas não tem organização. Tem gente que quer prosperar com oração. Começa a orar e orar, Jesus me faz prosperar. Vai orar a vida toda, vai morrer pobre. Primeiro aprende a fazer conta. Aprende a se organizar, aprende a fazer uma agenda, aprende a fazer uma planilha.
Senão vai ficar. Tem gente que pensa que oração traz prosperidade. Não, senhores. Ai, irmão, Deus, isso é heresia. Não, eu estou afirmando pelas Escrituras. Entendeu? Tem que calcular. Jesus diz: quem que vai construir uma torre e não se assenta primeiro para calcular se tem condição de começar e acabar? Quem não calcula se dá mal. Essa é a grande verdade. Primeiro faça o cálculo. Ora, Jesus mandou se assentar de 100 em 100 na relva, estavam no campo, ele lá se assentaram de 100 em 100, de 50 em 50, depois de tudo organizadinho, todo mundo sossegadinho. Agora já sabe quantas pessoas tem. Jesus começa a partir pão, dá na mão de um apóstolo que vai lá, leva o pãozinho. Parte aqui, dá na mão do outro aqui. Enquanto esse vai, o outro está voltando de lá. E foram levando para todo mundo. Entende? Ele fazia assim com o pãozinho e com o peixe. É interessante que ele partia. E eu fico imaginando igual o que está lá no Antigo Testamento, daquela botija da viúva pobre e da panela com farinha. Eu fico imaginando que Jesus partia o pão, ninguém nem passou a notar, porque eles ficaram vendo como é que ele ia fazer aquilo. Mas o milagre acontecia na mão de Jesus. O milagre ocorria na mão de Jesus. Eu não sei se um deles prestou atenção. Partia o pão, dava ali para o Pedro levar lá para aquele grupo lá. E o pão ficava inteiro. Partia de novo. Ele foi partindo o pão. Ele partia de novo, João leva para aquele outro grupo. Olha, André, leva para isso aqui. Ele partia, dava na mão deles, o pão ficava inteiro. Partia, dava na mão deles, o pão ficava inteiro. Fez isto com os 5 pães. E fez isto com os 2 peixinhos. O milagre acontecia aqui no pouquinho. Oh, é por isso que é dito: pouco com Deus é muito. Oh, glória a Deus, aprenda nessa noite. Você não precisa de muito. Você precisa é de um pouco abençoado pelo Senhor. Porque se a bênção do Senhor vem sobre nós, então somos enriquecidos e as dores não são aumentadas, diz Salomão lá no Provérbios. É preciso compreender isso. Um pouco com planejamento, com uma boa contabilidade, um pouco bem administrado, e a bênção do Senhor, o pobre sai da pobreza e alcança a riqueza. Oh, glória a Deus, aprenda isso nessa noite. Todos comeram o quanto quiseram. Não era assim, ó, só uma pitadinha para ti. Não, pode comer à vontade. Ô Jesus, ali já comeram, acho que agora vamos para outro grupo. Não, querem comer ainda? Dá comida. Dá comida. Entendeu? Senhor, aquele lá quer mais um peixinho. Pode, pega aqui, leva mais peixinho. Entendeu? E ele só parou de multiplicar quando todos estavam saciados, que já não conseguiam comer mais. E aí começou o que acontece na casa de muita gente. Começou a sobrinha. Já começaram a deixar a sobrinha ali na grama. Pedacinho de peixe, pedacinho de pão no gramado. Já não cabia mais. E eles foram abandonando os pedacinhos. Quando Jesus viu que todos tinham comido e já estava pedacinho por tudo quanto é canto, não se mexe não. Espera aí. A coisa aqui é organizada, as coisas de Deus são organizadas. Vocês juntem todos os pedacinhos que tem por aí. Nada de desperdício. Pode juntar todos os pedacinhos aí. As irmãs já sabem disso, né? Sobrou um arrozinho, guarda, depois bota um ovinho junto, falta um trigo, faz um bolinho. Entendeu? Sobrou lá, mas é só um pouquinho de carne, faz um omelete. Entendeu? Irmão, mas aqui esse feijãozinho vou jogar fora. Joga não. Você não deu graças a Deus, como é que vai jogar a graça de Deus fora agora? Pega o feijãozinho, bota uma farinha aí, faz um
uma paçoca boa aí que vai dar, né? Bota um ovo por cima aí, vai ficar gostoso, uma linguiça, né, Ladinho? Né? Uma linguiça aí, faz um pirãozinho com esse feijão, vai ficar gostoso, vai ficar bom. E você agradeceu, você está valorizando a graça de Deus na sua mão. Glória a Deus. Jesus disse: juntem tudo. E quando juntaram, ficaram maravilhados. Deu 12 cestos cheios de pedaços. Irmãos, Jesus não fez isso aqui simplesmente para, como um ilusionista, entende? Satisfazer a curiosidade de ninguém, não. Jesus estava suprindo necessidades e dando aula para os seus discípulos. Você entende? Ele está dando aula para eles. Aula da valorização das coisas, aula de que o pouco com Deus é muito, aula que não é para desperdiçar o pouco que Deus ponha na nossa mão, que a fidelidade na mordomia e na economia da vida faz com que Deus nos leve a ter mais do que o que nós tínhamos. Observem bem, os mesmos apóstolos que disseram: Senhor, tem aqui 5 pães e 2 peixes, o que isso dá? Os mesmos agora estavam com 12 cestos cheios de pedaços, cada um ficou com um cesto cheio. André trouxe um cestinho com 5 pãezinhos e 2 peixinhos, e agora o André está na mão com um cesto cheio. Disse: meu, isso é poder de Deus, isso é graça de Deus, isso aqui é maravilhoso. Glória a Deus, aprenda isso, leve para a sua vida. Logo depois, Jesus se despede da multidão. Aí 3 evangelistas registram esse acontecimento: Mateus, Marcos e João. Mateus 14, Marcos 6, João 6, os versículos estão ali, é só você anotar, né? Agora acontece uma coisa interessante, porque Jesus, antes de despedir a multidão, disse: agora vocês se alimentaram, estão satisfeitos, estão energizados, porque Deus faz isso com a gente, Ele energiza nós. Às vezes estamos tão desanimadinhos, mas vai vir aí uma carga da graça divina e vai te dar força, tu vai vencer. Deus está trabalhando na tua vida, meu irmão. Você é vencedor, o Senhor vai cuidar de você, Ele vai te energizar, Ele vai usar com pessoas e coisas que vão te causar admiração e energia renovada do Espírito para você ser campeão na existência. Ora, Jesus agora vai despedir as pessoas, mas antes, olha a expressão, antes Ele forçou. Jesus força? Ele forçou seus discípulos a ir para outra banda. Por que forçou? Porque eles não queriam sair de perto dele. Ele disse: não, agora eu quero que vocês vão para o outro lado lá. Eu vou ficar aqui, vou despedir a multidão, mas vocês vão lá para o outro lado. E forçou-os. Ah, Deus não força a gente. Claro que força. Tem coisa que nós não nos entregamos para Ele. Não foi? Ah, eu entreguei a minha vida para Jesus, mas agora Jesus está forçando a barra, me levando por caminhos que eu não quero ir. Ninguém quer sofrer, ninguém quer dor, ninguém quer perder nada, ninguém quer ficar numa pior. Não é assim? Mas às vezes o Senhor força nós ficar. E agora? Cadê a teologia da prosperidade, que só todo mundo que tem Jesus só prospera? Cadê? Nós não somos melhor do que o profeta Elias, entendeu? Que ficou sem nada e até quis morrer. Nós não somos melhor do que o João Batista, que perdeu a sua liberdade e ficou preso até a morte. Nós não somos. Nós não somos melhor do que muitos homens de Deus, do que Paulo, do que Pedro. Nós somos iguais.
Nós somos iguais. E às vezes Deus nos conduz por caminhos tortuosos, no sentido da nossa compreensão, direito para Deus, mas tortuoso para nós. Ai, eu não queria estar passando por isso, eu não queria enfrentar, tem alguma coisa errada. Tem gente que daí crê no diabo, né? Como um personagem místico. Tem gente que vê o diabo com aquele bicho de chifre, assim, com o rabo comprido, vermelhão, lá da Idade Média, pintado pelos grandes artistas do passado, né? Tem gente que vê ele desse jeito, tá? E aí já diz, não, eu estou passando por isso porque o dito cujo, o capa preta, né? Ele está atrapalhando o meu caminho. E tem gente até mesmo que começa a expulsar, né? Sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus não expulsa nada de ruim. Sangue de Jesus nos purifica de pecado, nada mais. Entendeu? Para expulsar coisa ruim é o nome de Jesus. Daí, como eles entendem que tem um bicho místico que está atravancando o caminho, com uma legião dos seus exércitos, né? Igual o pernilongo em volta da gente, ele está acabando comigo. Tem os que já aprenderam os nomes de alguns, e aí tem, porque ele tem vários nomes, né? Capa preta, Quibimba, Exu, Tranca-rua. E vai por aí afora. Vão dando nome para a bicharada toda, entende? Tem gente que tem um zoológico na sua mente. Tem aquele zoológico aí, onde ele vai estar aquilo na cabeça dele. Nós já rimos, Carlos. Né? Fura o pneu da moto, é o chifre do bicho. O carro bateu, irmão, eu quero que tu me explique uma coisa, porque, irmão, olha, eu saí de casa, bati o carro, depois eu perdi a minha carteira, e por fim o meu carro ainda foi preso. O que o irmão explica? Eu explico que tu estava sem documento no carro. Eu estava sem documento. Mas o irmão não acha que é uma coisa, uma força estranha no ar? Eu disse, é a tua cabeça. Tua cabeça, estás incomodado, nervoso, irritado, entendeu? Foram tomadas decisões na vida, que a coisa ficou toda ruim para um lado e para o outro, e agora até arrumar demora um pouquinho, mas Deus está contigo. Tu és de Deus, meu filho. Tu és de Deus, minha filha. Você pertence ao Criador. Ele cuidará de você. Oh, glória a Deus. Não tem nada de coisa ruim aí, não. Entende? Preste atenção nas coisas. Deixa Deus tomar conta da tua vida, da tua mente. Olha o que está escrito lá nos profetas. Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está fixa em ti. Ora, mente fixa em Deus, não vê mais nada. Sabe que a vida é assim mesmo. Eu, quando tiro meu carro da garagem, todo dia, quando vou sair, tiro meu carro da garagem ali, eu já sei da probabilidade de bater. Olha, vou sair nesse trânsito aí. Bom, a minha garagem é toda apertada. A probabilidade já é dar uma pegada na saída ali. Entendeu? Às vezes aqui fica lá, vem, entendeu? Mas já a probabilidade, então, se eu peguei carro, vou sair na rua, a probabilidade de ter um acidente, de bater, alguém atravessar, alguém que não está enxergando, que está olhando para o outro lado, vir, bater no meu carro, é normal. Isso pode acontecer. Ai, irmão, mas eu sirvo a Jesus, no meu carro ninguém encosta. Vai nessa, vai. Eu já criei em história de Papai Noel também. Eu era menino. Então, não se iluda, não se iluda. O Senhor cuida de nós, sim, mas aqui. Amém? Ora, Jesus forçou-os a ir para o outro lado, e eles foram para a outra margem. Ele ficou ali despedindo a multidão, disse para a multidão, pode ir. Agora eu não vou mais atender vocês, agora chegou o momento de vocês ir, eu preciso de um tempo para mim. E tendo despedido a multidão, ele mesmo refugiou-se, ou foi para um retiro.
Olha só que coisa interessante para nós aprender. Agora é Jesus. Eu preciso de um retiro. Então vocês vão que agora eu preciso ficar sozinho. E ele sobe o monte e fica sozinho no monte para orar, para meditar, para refletir sobre a sua missão e se conectar sem nenhuma interrupção com Papai do céu, para receber a energia necessária para o dia seguinte, para receber poder. E ele passa do entardecer até a 4ª vigília da noite, sabe? Então ele vai, sobe o monte quando escurece, ali entre 19 horas para frente, e ele vai até a 4ª vigília da noite, que é entre as 3 e as 6 da manhã. Então, lá pelas 4 da manhã é que ele sai do seu retiro de meditação. Meditação é uma coisa extraordinária, irmãos. Eu não vou ter tempo aqui para mostrar para vocês qual a importância da meditação e os resultados dela, mas você vasculhe o livro de Josué, que ali começa Deus dando os princípios de uma vida bem-sucedida. E entre os princípios que Deus estabelece em Josué capítulo 1, está a meditação. Usar da meditação. O salmista ele vai tratar da meditação, ele diz que a meditação é para ele como o tutano, o caracudo osso, forte para comer e fortalecer a sua estrutura física. Ele faz a comparação, diz, assim é a minha meditação, a meditação do meu coração para o meu espírito. Energia, força, meditação. Nos dias atuais, é raro quem medite. É raro quem tira um tempinho para ficar com Deus. As orações hoje, vocês sabem como é que é, né? É quase por WhatsApp. Você sabia? A oração hoje é quase pelo WhatsApp. É no carro, ô Senhor, agora eu estou indo, tu sabes que eu vou trabalhar, me ajuda, me socorre, me livra do maligno, Senhor. É assim que eles oram, entende? E aí vão, aí estão na bicicleta, de moto, de carro, de tudo quanto é jeito, no ônibus, é aquela correria. Deus parece empregado da maioria dos crentes. Quero dizer para você, Deus não se submete a isso. Pode modernizar tudo, mas não conseguimos modernizar o nosso relacionamento com Deus. Nós temos que lidar com Deus nos padrões de Deus. Deus não se submete ao meu horário, não se submete às minhas escolhas, Deus não se submete ao meu padrão de vida, não. É eu que tenho que me submeter a Ele. É o mesmo que você querer falar com o Bolsonaro hoje. Você vai ter que se submeter à agenda dele. E ainda vai ter que implorar para ter uma audiênciazinha com ele. Imagina o Senhor. Imagina o Criador. Porque tem gente que pensa que Deus é um velhinho folgado, entende? Que é tipo nordestino na rede, balançando numa nuvezinha branca. Irmão, Deus trabalha, irmão. Deus trabalha. Jesus até falou para os judeus, só, meu pai trabalha até agora, ele nunca parou de trabalhar, até agora, e eu trabalho também. Os judeus lá que queriam que ele parasse no sábado, ele disse, o meu pai trabalha até agora, mas como ele não descansou? Ele descansou, deu uma aliviadinha na criação, ele parou de criar, mas nunca parou a obra de sustentação, o cuidado, a organização, toda a administração e a política de cuidar de todos os povos, conhecidos e desconhecidos, né, Ian? Né? Dos que nós conhecemos na terra e daquelas criaturas que nós nunca vimos, que nem sabemos, que não passa pela nossa cabeça que existem, mundos infinitos que nós não passamos nem perto em sonho. Olha só, nós temos que ter, Deus trabalha, Deus está ali cuidando de tudo. Então, Jesus refugia-se, fica lá meditando, aprenda a fazer como Jesus, imite Jesus, que isso vai trazer remédio para a sua vida, né?
Logo depois, enquanto Jesus está no monte, começa a soprar um vento forte. E o vento forte começa a encrespar o mar. E as ondas começam a ficar altas. E eles estão num barquinho artesanal, não é como hoje com motor, não. Nada de motor Scania ou Mercedes, não. Era reminho mesmo. Entende? E eles estão vendo que não vão conseguir vencer o vento e as ondas. Estão apavorados. Como se isso não bastasse, entre eles ainda tinha a crendice que quem estivesse no mar e visse um fantasma ia morrer. Entendeu? Nessa mesma hora, Jesus vendo lá, na quarta vigília da noite, Jesus vendo que eles não estão dando conta de vencer as águas e o vento, ele então resolve ir ajudar eles. Afinal, ele que forçou eles irem. Agora ele sai e aí não tem barquinho para ele, não, ele vai por cima da água. Um surfista da noite. Entende? Lá vai Jesus pelas cristas das ondas. E vai andando em direção ao barquinho. Ao invés de se alegrar quando vê Jesus, eles se apavoram. Isso é o fantasma. Nós vamos tudo morrer. Nós vamos morrer, é um fantasma. Entende? E Jesus vai, quando se aproxima, diz para eles: olha, não tenham medo, sou eu. Fé é coragem. Fé é coragem. Entendeu? Confiança é tranquilidade. Se eu confio, eu me tranquilizo. Se eu ponho fé, se eu dou fé a alguém, então eu tenho coragem. E Jesus fala: não temais, sou eu. Sou eu que estou aqui. O Pedro, tem gente que pede coisas sem saber o que está pedindo, né? Ele estava morto de medo, o Pedro. Mas no meio daquilo tudo, se é tu mesmo, Senhor, deixa eu ir ter contigo. Ai, que pedido, não? O cara está todo medroso lá. E agora ainda pede para ir lá. Se não é um fantasma, se é tu mesmo, então deixa eu ir contigo. Vem, Pedro. Vem para cá. E ele foi. O Pedro foi. Só que quando botou os pés nas águas e viu que estava firmezinho em cima das águas, mas o vento era forte e a onda balança ele em pé em cima da água, o Pedro se desespera. Ou se eu também me desesperava, né? Imagina, se isso aqui não está certo. Homem em cima da água afunda. Como é que eu estou aqui em cima? Tem uma coisa muito doida acontecendo aqui. Eu acho que é loucura, eu estou morrendo e não sei. Bateu um medo, uma tremedeira no Pedro, que Jesus então diz, ele diz: Senhor, salva-me, porque começou a afundar. O medo afunda. A confiança me põe para cima, o medo me afunda. Todo estado depressivo do indivíduo é medo. É falta de coragem, falta de fé. Você sabia? A pessoa vai se deprimindo com medo. Claro, tem as situações, explique-se aqui, abra um parênteses aqui, tem as situações que é problema químico, né? Aí é outra coisa, mas eu estou falando do sujeito que está bem e daqui a pouco se deprime, porque ficou apavorado diante de uma situação. É o medo, faltou a fé naquele momento. E qualquer um pode passar por isso. Isso aí não é feio, não é fora do normal. Qualquer um pode ter medo a qualquer momento da vida. Medo do que vai acontecer, medo de perder, medo de adoecer, medo de morrer. Qualquer um pode ter medo. O Pedro ficou com medo de afundar e ele então gritou: Jesus, salva-me! E Jesus deu a mão para o Pedro, segurou o Pedro em cima da água, caminhou com o Pedro até o barquinho e entraram no barco. Ora, ao entrar no barco, todos os outros ficaram apavorados.
espantados. E diziam: quem é esse? O que é isso? Que negócio é esse? Eles não tinham sensibilidade para o milagre. Não compreendiam o milagre. Não entendiam. Viram Jesus fazer uma porção de milagre, mas nunca tiveram a sensibilidade para compreender por que os sinais aconteciam, como aconteciam, de que forma Jesus fazia aquilo. Era para eles aprender, eles não aprenderam, não sabiam como acontecia. Bom, recepção em Nazaré. Dali, claro, eles atravessaram a outra margem, está lá junto do caminho que vai a Nazaré. Jesus volta a Nazaré, entende? E chegando em Nazaré, diferente das duas vezes que expulsaram Jesus de lá, dessa vez a multidão, porque agora eles já tinham muitos testemunhos das obras de Jesus, a multidão agora abraça Jesus. E a notícia de que ele está em Nazaré corre para tudo quanto é lado, a multidão vem tudo para ele de novo, e traziam então muitos enfermos, alguns eles traziam na própria cama que o sujeito estava deitado. Provavelmente doentes que não podiam se mover, eles não podiam mexer com eles, eles pegavam a cama, amigos, parentes, pegavam a cama e traziam até onde estava Jesus, para Jesus curar. E Jesus curava aquela gente. E alguns, entendendo que não dava para todos eles conversar com Jesus e pedir a ajuda, alguns já sabendo lá da mulher Cirofenícia, que naquele episódio do caminho para a casa do Jairo, tocou na orla dos vestidos de Jesus e foi curada. Muitos vinham e queriam então tocar em Jesus também, no vestido de Jesus, porque entendiam que eles também podiam ser curados com a virtude que saía de Jesus. E quando faziam assim, eram curados. Amém, queridos? Este foi mais um passo no conhecimento de Jesus. Eu espero que você some a leitura bíblica com aquilo que aqui abri como chaves para entendimento, e você aplique na sua vida todo o aprendizado a respeito de Jesus. Jesus é maravilhoso, irmãos, mas cabe a nós confiar nele, confiar nos seus ensinos. Hoje ele não está aqui no sentido físico, palpável, visível, mas ele se faz presente pela sua palavra, pelo seu Espírito. O Espírito de Jesus está conosco. E o Espírito de Jesus é o Espírito do Criador, é o Espírito Santo, é o próprio Criador presente na essência da palavra, do Verbo, que é espírito e vida para cada um de nós. Aleluia! Quem absorver os ensinos, quem absorver, porque a história das realizações de Jesus deve aumentar a nossa confiança nele. A história dos feitos para com os que andaram com ele deve fazer nós confiar que ele também está conosco. E tudo que ele fez no passado, ele ainda faz através da sua palavra, porque está escrito na carta aos Hebreus: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não mudou o nosso Senhor. Deus ainda é o mesmo, nunca mudará. Então confie no Senhor de todo o teu coração, entrega o teu caminho a Ele e o restante Ele fará. Descansa no Senhor e Ele estabelecerá os desejos do teu coração. Aleluia! Ele lê não simplesmente a oração formal,
que ecoam pelos lábios nossos, mas Ele olha mesmo para o nosso coração. Deus ouve mais o grito da tua alma. Deus ouve mais os desejos expressos em suspiros e lágrimas do que as palavras que se diz para Ele. Deus é Espírito e os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e verdade. Oh, glória a Deus, confia no Senhor de todo o teu coração. Quero estar em pé. Nesta oração nós vamos orar também pelo irmão Jair, que está com dores na coluna. Ronivaldo, unge o irmão Jair. Nós vamos orar também pelo senhor José. Ele está hospitalizado. É o vô da Mônica. Vozinho está lá precisando do socorro do Senhor. Nós vamos apresentar estas pessoas a Deus. Vou orar com você também. Vocês não estão com vontade de trabalhar um pouquinho para Jesus? Estão? Amém? Então, ore pela pessoinha que está perto de você aí. Ore. Abençoa essa pessoa aí. Glória a Deus. Vamos falar com o Pai do céu. Querido Senhor, te dou graças pela tua palavra. Na verdade, o Evangelho é poder. As palavras do teu Cristo que tu, através dele, enviastes a nós, são vida, são energia, são virtuosas, Senhor, para transformar, salvar e abençoar a todos aqueles que dão ouvidos à tua verdade. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra nos faz compreender o teu caminho, nos ilumina para a vida. A tua palavra traz consolo e descanso. Ela é bálsamo sobre o coração do aflito. Ela é esperança para o que está em grande tribulação. A tua palavra é semente que brota em forma de fé, porque pela tua palavra a fé nos é acrescentada. Pai, por tudo que a tua palavra é e pela forma gratuita que o Senhor nos oferece essa verdade, eu te adoro e te louvo nesta oportunidade. Soma-se, Senhor, a toda a fé que adquirimos nessa noite, o desejo que temos de que o Senhor atue na vida de cada um dos irmãos e irmãs. Dentre todos estes que agora estão esperançosos e desejosos de um milagre, de uma ação, de uma manifestação do poder do Senhor sobre a sua vida, nós apresentamos também o senhor José, o vozinho da Mônica, Senhor, que está ali internado e precisa da sua ajuda. Precisa do seu poder, da sua graça e da sua misericórdia. Apresentamos diante de ti, Senhor, o nosso irmão e rogamos pelos méritos de Cristo que o Senhor o alcance com saúde, com graça, com força, com consolação, com poder, meu Pai, para levar mudanças ali naquele hospital. Também oramos pelo Jair, Senhor. Ronivaldo ungiu e nós cremos em Ti, que és poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ao sair desta casa, cada um de nós, teus filhos e filhas, guarda-nos e conserva em nós toda a tua verdade.
Faça-nos lembrar pelo teu Santo Espírito, Senhor, quando diante das circunstâncias, seja elas parecidas com um mar bravio ou um vento forte, faze-nos lembrar que tu estás acima de todas as coisas. Tu estás acima da nossa desgraça, da nossa pobreza, tu estás acima da nossa enfermidade, tu estás acima de tudo, ó Deus, e de todos. Faze-nos lembrar, Senhor, quando diante das portas fechadas, que tu podes jogar as muralhas para baixo, Senhor, e podes fazer caminho novo, até mesmo no meio dos mares. Tu és Deus, para ti não há impossível. Em nome do Senhor Jesus, esteja a tua paz e a tua graça com todos os teus filhos. Graças a Deus.